tudo bem com você? Olha, nessa semana nós vamos falar sobre um assunto bem atual. Vamos falar sobre meio ambiente, licenciamento ambiental, mudanças climáticas. Vamos saber tudo sobre essa área. Nosso entrevistado é um conhecedor a fundo desse tema, Dr. Carlos Morafé. Tudo bom, doutor Carlos? Prazer muito grande estar aqui nesse momento com você. Bom, o prazer é nosso, viu? O prazer é nosso porque a gente sabe do seu conhecimento nessa área, da profundidade que o senhor entende desse assunto, porque o senhor, na sua vida profissional, sempre tratou disso. Servidor aposentado do IBAMA, foi secretário estadual do Meio Ambiente, é consultor nesta área, enfim, o senhor sabe tudo sobre meio ambiente e é por isso que o senhor está aqui. Eu agradeço a sua bondade, Douglas. Eu queria fazer só um reparo. De fato, a minha origem é o IBAMA, né? Eu sou servidor de carreira, entrei em 1980 ainda no órgão que foi um dos que foi sucedido pelo IBAMA, que era o IBDF, né? Fiz um concurso público e eu não fui secretário de meio ambiente, eu fui superintendente de meio ambiente. Desculpa, é né? esse mesmo, superintendente. Então, eu tenho realmente uma longa vida, são 43 anos ininterruptos, né, na gestão pública, tanto no âmbito federal, que eu passei no IBAMA até o ano de 2009, quando eu fui cedido para o estado do Piauí para ocupar esse cargo. Foi um cargo que foi criado em 2008, né? Naquela época houve uma reforma administrativa, o então governador criou várias superintendências e na Secretaria do Meio Ambiente foram criadas duas superintendências, a de Meio Ambiente e a de Recursos Hídricos. E eu fui o primeiro superintendente durante 13 anos. Perfeito, está feita a correção. Doutor Morafé, a gente ouve falar muito em RIMA, em licenciamento ambiental. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a importância desses licenciamentos para o meio ambiente e também para as empresas. Certo. É preciso, para que a gente possa, de fato, Douglas, entender essa questão do licenciamento ambiental, é importante que a gente entenda alguns conceitos e definições legais. O licenciamento ambiental, na verdade, ele é um instrumento da política nacional do meio ambiente. Ele não é o mais importante, mas é o mais conhecido. São 13 instrumentos, né, que a partir da edição dessa lei em 1981, que foram estabelecidos para que, de fato, aqueles mandamentos legais estabelecidos na legislação fossem cumpridos. Então, o licenciamento ambiental ele é um dos 13 instrumentos, como eu disse, não é o mais importante, mas o mais conhecido. Agora, por quê? Por que existe o licenciamento? A gente precisa entender o seguinte, que desde, ainda antes da Constituição de 88, todas as leis que tratam de meio ambiente, das questões ambientais, sejam aquelas leis setoriais, como a própria Política Nacional do Meio Ambiente, elas sempre definiram o meio ambiente como um conjunto, né, na verdade, o meio ambiente é o conjunto de relações, é tudo aquilo que rege a nossa vida, tudo que existe. As pessoas associam muito o meio ambiente a florestas, a matas, a rios, quando na verdade a gente vive no meio ambiente, embora seja urbano, mas é o meio ambiente, né? Eu gostaria aqui só de ler a definição legal de meio ambiente para que todos possam entender de fato. Então, o que é o meio ambiente? Olha, isso aqui está na Lei 6938 e é uma definição legal. Então, meio ambiente nada mais é do que o conjunto de condições, leis, influências, inclusive interações de ordem física, química e biológica que regem todas as formas de vida. Então, tudo aquilo que nos cerca é o meio ambiente. Então, isso aqui onde nós estamos, a natureza, entendeu? Agora, existem os recursos ambientais, que são as águas, os recursos hídricos, o mar, o ar, a biota, enfim. Então, tudo isso é meio ambiente. E a legislação, né, desde quando ela começou a ser editada, ela estabeleceu que a dominialidade desses recursos ambientais, do próprio meio ambiente, é uma dominialidade coletiva, ela é pública. Entendeu? Então não existe
Ninguém é dono do meio ambiente. Do meio ambiente. A gente é coletivo. É coletivo. Apesar de a gente viver num regime capitalista, onde a propriedade é privada e você pode se apropriar dos bens, desses bens que fazem parte do meio ambiente, da natureza, mas a legislação estabeleceu que ele tem uma dominialidade comum, de interesse comum de todo, coletivo. Então, a legislação, sabiamente, ao verificar isso e percebendo que a apropriação desses recursos é uma necessidade humana, é uma necessidade para a nossa própria sobrevivência. Você tem que comer, você tem que vestir, você tem que se deslocar, e tudo isso é feito com a apropriação desses recursos. Então, ela estabeleceu certas regras para tutelar a forma que o cidadão, que cada um de nós, possa se apropriar desses recursos ambientais. Daí surgiu o instrumento do licenciamento. É um dos instrumentos para que possa, cada um de nós, aqueles que desenvolvem principalmente as atividades econômicas, possam se apropriar de forma adequada, de forma legal, dos recursos do ambiente. Agora, quando a gente fala em licenciamento ambiental, a gente não está se referindo apenas à pessoa física, à pessoa jurídica, mas ao ente público também. O meio ambiente, ele não tem distinção. Seja o poder público, como qualquer um de nós, a pessoa jurídica ou a pessoa física, ele está sujeito às regras, né, que a legislação estabelece. Então, veja, o licenciamento ambiental ele foi, de forma assim, consolidada. Ele já existia antes de 1981, mas ele foi consolidado como um instrumento efetivo a partir de 1981. Então, a lei estabeleceu a necessidade do licenciamento para qualquer atividade ou empreendimento que utilize de alguma forma o recurso do meio ambiente. E, ao mesmo tempo, ele seja efetivo ou potencialmente poluidor ou seja capaz de causar degradação ambiental. Então, isso aí foi uma definição legal que a Lei 6938 estabeleceu a partir de 81, e o instrumento do licenciamento ambiental passou a ser de forma efetiva difundido em todos os entes. Na verdade, essa lei ela criou também aquilo que a gente chama de SISNAMA, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente, né, que é formado por um conjunto de entes, desde a União, passando pelos estados e pelos municípios, e tem uma série de, vamos dizer assim, de estrutura que ela é sistêmica e é bem descentralizada. Qual é a função do SISNAMA? A gente ouve muitas nomenclaturas e às vezes a gente não sabe diferenciar. Tem o CONAMA, tem o SISNAMA. O SISNAMA, na verdade, é um sistema. Seria o conjunto de todos esses processos relacionados com a gestão do meio ambiente, a gestão pública. Então, o SISNAMA ele é formado por um conselho superior, que é presidido pelo presidente da República, e formado por várias instituições. Existe um conselho, que é o CONAMA, que é um conselho nacional, existe um órgão central, que é o Ministério do Meio Ambiente, e os órgãos setoriais. Os órgãos setoriais a nível federal é o IBAMA e o Chico Mendes, e a nível de Estado são as secretarias de meio ambiente, os órgãos, aquelas agências públicas que, de alguma forma, executam as políticas de meio ambiente. Que essas políticas podem ser tanto a nível federal como a nível estadual. E você tem também os órgãos municipais, são os órgãos locais também que fazem a execução. Quem determina a competência de cada ente desse? É a legislação. A própria Constituição já traz isso? Não. Na verdade, a legislação, a partir da própria 6938, ela já definiu, de alguma forma, essas competências. Mas existia uma espécie de conflito de competências em relação à gestão ambiental que foi dirimido a partir de 2011 com a edição da Lei Complementar 140. Na verdade, a Constituição define de forma assim bem genérica as competências, né? As competências da União, dos estados e dos municípios. E em relação à questão ambiental, ainda existia um certo conflito de competências, dúvidas. E a partir da Lei Complementar 140, isso passou a ser totalmente dirimido, né? O senhor falou que foi concursado do IBAMA. Qual foi a sua função inicial lá? O senhor entrou como o quê? Na verdade, eu fiz um concurso
inicial para o IBDF. Sim. Para o IBDF, né? O órgão que antecedeu isso. O IBDF era o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, era um órgão setorial que executava a política florestal do Brasil. Eu era estudante ainda quando fiz esse concurso e fiz um concurso para um cargo chamado Agente de Defesa Florestal. Eu ainda era estudante. Quando eu me formei, né, em agronomia pela Universidade Federal, eu fiz um outro concurso para o cargo de agrônomo, ainda para o IBDF. Eu tive essa oportunidade de permanecer no órgão. Pronto. Esse órgão ele foi extinto em 89. Não só o IBDF, mas a SEMA, que era a Secretaria Especial do Meio Ambiente da Presidência da República, a SUDEVIA, que era a Superintendência do Desenvolvimento da Borracha, e a SUDEP, que era a Superintendência do Desenvolvimento da Pesca. Então, esses 4 órgãos, Douglas, eles exerciam políticas setoriais, fazia a gestão da política florestal, o outro da política da pesca, a SUDEVIA, no caso, era a política da borracha, e a SEMA fazia a execução da política ambiental. E o que aconteceu? O próprio governo reconheceu que essas políticas setoriais, essa gestão setorial, não, de fato, atendia aos anseios da própria sociedade. E aí foi criado o IBAMA. O IBAMA foi criado em fevereiro de 89, ainda no governo Sarney, juntando esses 4 órgãos. Então, todos os servidores, os recursos, a estrutura desses 4 órgãos passaram a integrar a estrutura do IBAMA. E aí o IBAMA, a partir do seu momento, ele começou a estruturar novas carreiras. E aí os cargos de nível superior, como era o meu, de agrônomo, foi transformado em analista ambiental. Então, a partir de 91, que foi quando o IBAMA fez essa estruturação, eu passei a ser analista ambiental até minha aposentadoria em 2017. Mas mesmo como analista ambiental, o senhor ocupou algumas diretorias e chegou à superintendência do órgão. Eu queria que o senhor falasse assim, em meias palavras, como é que foi essa experiência de ser um analista e de repente estar no comando da instituição. Douglas, eu praticamente ocupei todos os cargos de direção a nível local, de superintendência. Eu fui chefe de todas as, à exceção da divisão administrativa e financeira, mas todas as divisões do IBAMA eu tive a oportunidade de coordenar, divisão de fiscalização, divisão técnica, divisão de assessoria. Eu fui superintendente há algum tempo, eu tive a oportunidade de viajar pelo Brasil todo, como analista ambiental, como instrutor de cursos. Cheguei a ser superintendente do IBAMA no Acre, né? Eu fui também. Eu teve uns problemas lá e fui convidado para fazer uma intervenção lá e passei algum tempo. Foi uma experiência muito rica. E trabalhei no Mato Grosso, praticamente em todos os estados do Brasil como analista do IBAMA, fazendo parte das equipes que atuavam a nível nacional. Então, eu tive a oportunidade de conhecer todos os, vamos dizer assim, todo o Brasil trabalhando, fazendo a gestão nesses aspectos relacionados com a atuação do IBAMA. Certo? Então, foi um período muito rico da minha vida. Trabalhei na Amazônia, participei de equipes com o Exército Brasileiro, enfim, foi uma experiência muito rica. Olha, isso como é importante um programa como esse, porque até eu que gozo, privo da sua amizade, não sabia dessas suas andanças, né, pelo Brasil todo, sempre militando nessa área do meio ambiente, da fiscalização ambiental, né? E, sobretudo, sendo superintendente no outro estado. Eu desconhecia. Me desculpa, mas eu desconhecia. Realmente pouca gente sabe disso, né? Mas foi uma experiência muito rica. E isso me trouxe muita satisfação, Douglas, porque eu conheci várias realidades do Brasil. E essas realidades me enriqueceram muito, né? E fez me perceber que o Piauí ele é um estado rico e um estado que mais preserva a questão ambiental, né? Eu tive muitos problemas quando eu trabalhei no Mato Grosso, quando eu trabalhei no próprio Acre. Lá, o Acre ele tinha problemas de contrabando, principalmente de mogno, que era uma madeira muito valiosa e passou a ser proibida já há muito tempo no Brasil, né? E eu verifiquei que realmente o Piauí é um estado que ele é cumpridor da legislação ambiental. Agora, muita gente não sabe que o senhor, vamos falar um pouco agora da vida pessoal, particular do senhor. Muita gente não sabe que o senhor é gêmeo, né?
Sim, Douglas, eu sou o primeiro. O senhor é o Carlos Antônio. Carlos Antônio, eu tenho um irmão chamado Carlos Augusto, né? Morafé, é o nosso sobrenome. E a nossa família, a minha família, nós somos 7 irmãos, sendo que eu sou o mais velho, o meu irmão gêmeo, né? Eu nasci primeiro, então eu me considero mais velho. Né? Quantos minutos, quantas horas? Deve ter sido alguns minutos, né? E interessante, Douglas, eu vou contar essa história. Eu nasci de 7 meses, né? Naquela Sério? época, em Simplício Mendes. Eu tenho um filho de 7 meses e sei da dificuldade. E no caso de gêmeos, mais ainda. Exatamente. Né? Naquela época, em 1959, tinha um médico na cidade, simplesmente, doutor Isaías Coelho. Hoje, o próprio? O próprio doutor Isaías foi quem fez o parto. Né? Ninguém sabia que nós éramos gêmeos, que o parto da mamãe, né, era um parto de gêmeos. Né? Então, quando... Só foi descoberto na hora Só na hora, do só nascimento? na hora do nascimento. Então, quando nós nascemos, quando eu nasci, o doutor Isaías, né, naquela época foi uma dificuldade, né, não existia muitos recursos médicos, mas ele é um médico muito experiente. Quando ele percebeu que tinha 2, ele disse: espera aí que ainda tem mais um. Então, surpresa, foi né? feito o parto, nós nascemos prematuro, assim, naquela época não tinha incubadora. Quantos quilos cada um? Lembra? Lembro. Foi dito? Nós 2 pesamos pouco mais de 3 quilos. Então, dividindo por 2, 1,5 kg aí por aí. Tanto que teve uma particularidade, Douglas, quando nós nascemos, pelo fato de nós sermos prematuros, e o próprio médico duvidou da própria sobrevivência nossa. Ele achou que a gente não poderia sobreviver. E nós fomos batizados no mesmo dia. Porque exatamente por esse temor de nós não sobreviver. De não vingar, exatamente. De nós não sobrevivermos pelo fato de sermos prematuros, de aquela dificuldade. Mas, felizmente, nós sobrevivemos e hoje estamos aí. Mas um prematuro com mais de 3 quilos, os dois, né? 1,5 kg para cada, mais de 1,5 kg para cada um. É muito bom. O meu nasceu com 1 quilo. Nossa, sobreviveu, vingou, está aí com 5 anos, vendendo saúde. Viu? É mesmo. Que bom, eu não sabia. Mas o médico também. Não é que o médico tenha duvidado, porque hoje a situação é bem diferente, né? Isso. Os avanços na medicina, tecnológicos, tudo. Mas o médico chegou a dizer assim: olha. A desenganar. Não fique muito animado, não, porque tudo pode acontecer. A gente está fazendo o melhor, mas. Só Deus. É verdade. Então você imagina, em 1959 não existia grandes recursos médicos e a gente conseguiu sobreviver. Então, certamente foi a gente pode dizer que foi um milagre, né? E como é que é ser filho, ou ser irmão de um gêmeo, né? Douglas, como é que foi esse crescimento, esse desenvolvimento todo? Tem suas vantagens e tem também aquelas questões que por exemplo, eu não gostava quando a nossa mãe nos vestia iguais, né? Porque existia aquela zombaria, mas realmente foi uma vida muito boa. Felizmente, nossos pais conseguiram nos dar uma educação muito boa e a gente conseguiu, né, ter uma família muito boa, uma educação muito rigorosa. É tanto que com 5 anos, lá na cidade, simplesmente um município pequeno, né? Minha mãe disse, meu pai, nós não vamos ficar aqui em Simplício Mendes porque não existe recursos de educação. Então nós viemos para ter educação dos filhos, né? Exatamente. Então já éramos eu, meu irmão gêmeo e mais 5 irmãos. Então nós viemos para Teresina para iniciar os estudos aqui, né, pai? O senhor seguiu a engenharia agronômica por quê? Bom, naquela época, Douglas, meu pai, ele apesar de ser comerciante, mas ele tinha, né, herdado umas terras do pai dele, meu avô, lá em Picos, e ele tinha exercido essa atividade no plantio, como agricultor, né, como agropecuarista. E aí eu ia sempre passar as férias lá em Picos e terminei me interessando, me agradando, e vi que era uma atividade que me identificava. E aí eu resolvi fazer agronomia exatamente para tentar ajudá-lo. Por conta dessa influência, né? Meu irmão não. Meu irmão ele resolveu fazer medicina porque ele também gostava muito e de fato, ele seguiu uma carreira muito promissora, ainda hoje exerce, já está praticamente quase aposentado de alguns trabalhos, mas ainda hoje ele exerce a medicina. Bom, falando mais uma vez nessa questão ambiental, a gente fala hoje até colocado às vezes na mídia de forma tão
tão, digamos assim, assustadora essa questão das mudanças climáticas, o que está acontecendo com o planeta. Qual é a sua visão sobre esse tema? De fato, Douglas, a gente percebe que está havendo realmente um aquecimento global. O grande problema é que isso ainda de certa forma, gera incompreensão, porque quando a gente percebe, essas mudanças climáticas elas ocorreram também em eras passadas, em milhares de anos passados. A própria Terra ela passa por períodos de glaciação, depois passa por períodos de aquecimento, mas o que é certo é que a atividade humana ela tem de fato provocado certos danos para a natureza. E um desses danos vem a ser o aquecimento global. E o aquecimento global nada mais é do que aquilo que a gente chama de efeito estufa provocado pela emissão de gases de efeito estufa. O que é um exemplo bem simples do efeito estufa, vou dar aqui. Se você pegar um carro, fechar os vidros e botar no sol, aquilo ali você percebe perfeitamente o efeito estufa. Se você entrar no carro com o vidro fechado, no meio do sol quente, ele vai estar muito mais quente do que fora. Por quê? Porque o ar que está dentro não consegue dispersar. Aquilo provoca o efeito evaporar. Exatamente, dispersar, evaporar. Então aquilo é o efeito estufa. Então o que estaria provocando o efeito estufa aqui na Terra? Exatamente o lançamento de gases, principalmente do CO2, na atmosfera, e esse gás ele forma uma espécie de camada que não deixa o calor se dispersar na atmosfera. E aí provoca o chamado efeito estufa, que é o aquecimento acima do normal, da Terra. E isso hoje está causando algumas consequências desastrosas, como secas mais frequentes, chuvas irregulares. Então, é de fato uma irregularidade que está acontecendo e se atribui isso às emissões atmosféricas. Eu não sou especialista no assunto, mas de alguma forma, eu acredito que isso possa, de fato, ser efeito dessa ação humana. E esses efeitos deletérios, eles podem ser controlados? Tem como barrar isso? Porque o planeta entrou numa ebulição em todos os aspectos, né? Exato. Então, veja, de fato, o que provoca hoje as emissões? A causa principal são as emissões atmosféricas decorrentes da queima de petróleo. Então, isso é uma das principais causas, Então, o fato de termos necessidade de fazer uma transição energética, não eliminando totalmente o consumo de petróleo, que eu creio que ainda vai ser necessário esse consumo, mas se a gente diminuir drasticamente, e existe já tecnologia, existem outras fontes que nos permitem reduzir, você com certeza vai ter um reverso desse processo, Você vai conseguir reverter. Uma outra consequência seriam as queimadas, que se pratica, especialmente quando se desmata. Então, isso também provoca as emissões. Você sabe que as árvores, todos os seres vegetais, principalmente os seres superiores, que são as árvores, eles são formados por celulose, que é a principal componente da madeira. A celulose nada mais é do que uma cadeia de carbono. E que essa cadeia de carbono ela é composta por celulose, por essa substância chamada celulose, e a lignina que faz a árvore ficar rígida. Então, quando você queima a madeira, esse carbono ele vai para a atmosfera. E isso provoca, de fato, o efeito estufa também, a concentração em grandes concentrações. Então, uma das formas que você pode reduzir isso é não queimar a vegetação, não queimar principalmente as áreas que são desmatadas. Doutor Carlos, o senhor falou em dois assuntos aí que são bem interessantes, a questão da queimada e a questão do desmatamento. O senhor trabalhou, de certa forma, também na Amazônia e no Mato Grosso, Então, a pergunta é, existe a queimada e existe o desmatamento legal, Sim. Quando a gente fala em queimada, fala em desmatamento, a gente sempre associa a ação criminosa. E não é bem assim. Não, veja bem. A própria legislação, Douglas, ela permite que qualquer propriedade rural ela
possa ser utilizada. Na verdade, a lei até obriga. Se você não usar a sua propriedade para fins produtivos, você não está contribuindo para aquilo que é a função social da terra, a função social da propriedade. Então você é obrigado a dar uma função social à propriedade. Uma dessas funções sociais é produzir. Para você produzir, você tem que retirar aquela vegetação nativa e substituir ela por uma atividade econômica, um plantio de culturas agrícolas, pastagem, etc. Então a própria lei prevê isso. Como é que ela prevê isso? Permitindo que você possa desmatar até 80% no Brasil, sendo que na Amazônia esse percentual é só 20%. No Piauí, no Cerrado, esse percentual é 70%. Então, se você tem uma propriedade no Cerrado, você pode legalmente desmatar até 70%. E aí você pode, de alguma forma, fazer aquilo que a gente chama de queima controlada. Não é o incêndio, não é a queimada descontrolada. Você dá um destino para a madeira, utiliza da forma que você deseja, da forma que for possível e viável economicamente, e aí aquilo que não é possível você utilizar, você faz aquilo que a gente chama de queima controlada. É uma queima que, infelizmente, ainda é necessária. E isso não é crime. A própria lei permite que você receba uma autorização para realizar essa queima controlada. É um instrumento que é muito pouco utilizado pelos próprios agricultores porque eles fazem de forma, vamos dizer assim, irregular. E aí se torna um crime. Mas, de certa forma, virou uma cultura, e uma cultura que precisa ser vista, precisa ser olhada de forma, de acordo com a lei, né? Exatamente. Na verdade, Douglas, o fogo, o instrumento do fogo, ele sempre foi utilizado desde os primórdios da civilização. Certo? Porque é a forma mais fácil de você reduzir aquela vegetação que foi retirada, de você fazer a limpeza. Então, houve sempre uma cultura que é milenar. E isso tem que ser revertido, né? Existe já uma legislação, desde do primeiro Código Florestal, quando foi estabelecido no Brasil em 1934, passando pela Lei 4771, que é dos anos 70, e agora, mais recentemente, com o novo Código Florestal, que é de 2012. E lá está previsto, a queima controlada é possível. Olha, eu entrevistei aqui, na semana passada, o agropecuarista Tiago Junqueira. Ele, inclusive, teceu grandes elogios ao senhor. Disse que o senhor precisa ser clonado, né? Porque o Piauí precisa de muito. Ele citou 1000 Mourafé. Né? E ele disse que quando eles veio se estabelecer aqui, investir no Piauí, ele procurou todos os órgãos ambientais, todos os órgãos necessários para adquirir a propriedade dele. E mesmo fazendo tudo direitinho, ainda teve uma série de problemas, daqui a pouco a gente conversa um pouco mais sobre isso. O que eu queria saber do senhor é, o exemplo do Tiago Junqueira vem sendo seguido, os investidores, as pessoas, os grandes grupos empresariais que vêm se estabelecer no Piauí, eles procuram os órgãos de licenciamento, de fiscalização, para evitar problemas. Essa cultura ela já está começando a ser implementada na cabeça do investidor? Douglas, felizmente sim. A maior parte dos investidores, principalmente aqueles que vêm de fora, que descobriram o Cerrado do Piauí como uma grande fronteira agrícola, eles cumprem a legislação. A maior parte, sim. E eu queria, já que você fez referência ao Tiago, é uma pessoa que realmente eu conheci e que eu tenho uma admiração muito grande, eu vou contar aqui uma história que pouca gente sabe. O Tiago, de fato, quando ele chegou aqui, junto com a sua família, seu pai, seus irmãos, eles nos procuraram lá no IBAMA para ter informações sobre tudo que a legislação estabelece para iniciar aquela atividade. E, na ocasião, a gente conversava muito, ele me disse quanto foi o valor da terra que eles compraram. Foi um valor quase simbólico, né? E foi uma oportunidade muito boa, ele contou a história, eu assisti a apresentação, o episódio aqui, e realmente tudo aquilo foi, de fato, a história da vida dele ao chegar no Piauí. E ele comprou a terra por um valor e, se eu não me engano, 6 meses depois, uma grande empresa nacional ofereceu 5 vezes mais pelo valor que ele tinha pago pela terra que ele comprou.
e ele disse assim: eu não vim para cá para ganhar dinheiro fácil, eu vim para produzir. Então, a partir daí, eu comecei a, de fato, admirar o caráter do Tiago, que ele não era um aventureiro. Não era aventureiro. Não era um simples aventureiro. Porque se ele quisesse ganhar, Douglas, ele simplesmente venderia aquela terra por 5 vezes o valor que ele gastou, com 6 meses, e iria comprar outra e iria, enfim... Continuaria, inclusive, o empreendimento dele. Exatamente. Né? Mas não, ele disse: eu não vim para cá para ganhar dinheiro. Então, a partir daí eu tive a ter assim, um olhar realmente diferenciado em relação ao Tiago. E não só por isso, mas pelas próprias atitudes dele ao longo da vida dele aqui no Piauí, ao longo do trabalho desenvolvido por ele. E realmente ele é um produtor diferenciado. Agora, como a maioria dos produtores também. Depois daquela entrevista, eu sempre soube da seriedade do IBAMA e da forma que se deve tratar um empreendimento daquela magnitude. Mas a gente não tem ideia da quantidade de documentos necessários para se estabelecer um empreendimento. Ele, inclusive, disse uma coisa muito interessante, eu acho que eu não vou esquecer disso nunca. Ele disse: olha, o doutor Morafé, ele disse assim: ó, você tem que trazer esse documento, são 30, vamos supor, 30 documentos. Se faltou um, ele não libera. Exato. Né? Então, assim... Quantos documentos são necessários mesmo para se estabelecer com uma agroindústria, por exemplo? Tá, então veja bem, a legislação, ela de fato, é uma legislação bem complexa, Douglas. Mas, fundamentalmente, qualquer atividade econômica, ela precisa passar por um procedimento de licenciamento ambiental a partir de um determinado porte. Existe uma legislação... O que determina esse licenciamento? O que é necessário? São 2 componentes principais. Toda a legislação, na maioria dos estados, ela estabelece aquilo que a gente chama de porte, que é o tamanho do empreendimento, certo? E o potencial de impacto. Então, isso é estabelecido em resoluções dos conselhos estaduais. E quando você fala em porte, esse porte ele vai ser definido em razão de algum parâmetro principal em relação àquela atividade. Por exemplo, agricultura, qual é o parâmetro principal? É a área, tamanho. Então, o tamanho da área que vai definir o porte que ele vai ser classificado. Geralmente esse porte vai ser pequeno, médio e grande. Aqui no Piauí, ele é considerado grande a partir de 700 hectares. Então, 700 hectares é um tamanho que a legislação do Estado estabeleceu como um empreendimento de grande porte. E aí ele vai ter o maior rigor no procedimento do licenciamento. Bom, além do porte, você tem o potencial de impacto. Esse potencial de impacto considera os 3 componentes do meio ambiente principais: o meio físico, o meio biótico e o meio socioeconômico. O meio físico, né, seria os componentes do ar, da terra, do solo, da água. O meio biótico, vegetação, fauna. E o meio socioeconômico, que é a população em volta desse empreendimento, que de alguma forma vai sofrer alguma interferência com ele. Os ganhos e as perdas dessa comunidade. Então, isso é feito uma interação desses componentes e aí se estabelece aquilo que a gente chama de gradação, um nível de gradação. O grau de impacto pode ser também pequeno, médio e grande. E isso é feito uma classificação. E a conjunção desses 2 parâmetros, desses 2 fatores, porte e potencial de impacto, define uma classificação de qualquer empreendimento e atividade. Mineração, por exemplo, volume. Se for mineração de calcário, por exemplo, o parâmetro principal é porte. Aliás, é volume que vai ser extraído, que vai ser movimentado. E aí o potencial de impacto também diz respeito à intervenção, ao tipo de intervenção nesses 3 componentes, aonde ela vai se dar de forma mais, vamos dizer assim, intensa, intensiva, e isso é feito uma gradação. E aí você tem no Piauí hoje uma resolução, que já foi, inclusive eu tive o privilégio de estabelecer essa legislação em 2010, foi a primeira norma que estabeleceu de fato todo um disciplinamento para definir o porte e o potencial de impacto de praticamente a maioria das atividades que podem ser exercidas. Foi em 2010, que foi a resolução número 10 de 2009, e ela foi publicada em 2010, depois veio a 33, a 42 e atualmente a 46. Então, é uma legislação que tem
um rol de atividades. Nós temos 7 classes, 7 grupos, desde as indústrias, atividades agrícolas, pecuária, mineração, infraestrutura urbana, infraestrutura de transporte, saneamento, etc. Então você tem um conjunto de atividades, um rol de atividades, e cada uma dessas atividades, Douglas, você tem esse conjunto de relações de porte potencial e o órgão define a forma e o procedimento que isso vai passar pelo licenciamento. Uns são mais simples, se você vai desmatar 20 hectares, o procedimento é mais simples, se você vai desmatar 700, o procedimento é mais complexo. Por isso que tem diferentes graus, não de dificuldade, mas, vamos dizer, de procedimentos complexos, mais complexos em relação a essas questões relacionadas com porte e potencial de impacto. Todos os grandes investidores que a gente, aliás, todos mesmo, dos pequenos, médios e grandes investidores que a gente conversou, eles se queixam muito da questão cartorária, que é muito demorada, é muito complicado, é muito caro. E nesta área de licenciamento, é demorado também? Ou vai depender, como o senhor falou, aí, do tamanho da área a ser licenciada? Douglas, de fato, o que acontece? A gestão ambiental, ela evoluiu. No início, quando eu cheguei em 2009 na SEMAR, eu assumi em abril de 2009, não tinha, a própria equipe era uma equipe pequena, os procedimentos, as rotinas ainda eram incipientes, e eu até pedi para fazer um levantamento. Para você ter ideia, naquela época, um processo de licenciamento ele demorava, em média, 450 dias. A partir do protocolo, um ano e meio, praticamente. A partir do protocolo até a emissão da licença era 1 ano e meio. Então, o que a gente fez? Nós fizemos esse diagnóstico e disse, olha, aqui a gente precisa melhorar os métodos, as rotinas de trabalho, o próprio disciplinamento da legislação precisava ser mudada. Por quê? Porque não existia essa resolução que a gente estabeleceu em 2010. Então, existia muito uma subjetividade do próprio analista, do auditor ambiental. Ele como não tinha legislação, de forma subjetiva, ele dava um entendimento que determinado empreendimento precisava ser mais rigoroso, outro precisava ser mais simples. E a partir de então, a gente começou a estabelecer essas rotinas e fazer um disciplinamento mais efetivo. E aí nós conseguimos, em 1 ano, reduzir para 180 dias, que é um tempo médio bastante razoável para você conseguir... 6 meses, 6 meses. Né? Você eliminou 1 ano aí de espera. Nós eliminamos pelo menos 1 ano de espera. E ainda mais, Douglas, os processos eram todos ainda em meio físico, com papel, com documentos. Hoje não. Nós conseguimos, na minha época, nós conseguimos implementar um sistema eletrônico de licenciamento, que hoje você faz tudo por esse sistema. Você não precisa mais ir no órgão, você faz tudo de forma eletrônica. Então, isso, de fato, deu celeridade ao procedimento. Agora, uma questão no Piauí que é muito, vamos dizer assim, traz muita dificuldade, é a questão fundiária. Porque o Piauí exige que todos os títulos de terras que vão passar por um procedimento de licenciamento, eles têm que ter um aval do INTERP para confirmar a regularidade da cadeia dominial. E muitas vezes esse procedimento ele é demorado porque não se consegue confirmar que aquele imóvel rural, principalmente nas atividades agrícolas, ele tem uma origem, vamos dizer assim, definida ou legal ou comprovada. E isso, de fato, traz transtornos e traz demora no licenciamento. Bom, como foi dito aqui pelo senhor, e a legislação assim prevê, lógico, tanto a iniciativa privada quanto os entes públicos, nas 3 esferas, precisam, quando necessário, do licenciamento ambiental. A gente luta por um porto do Piauí há mais de 100 anos, desde a época do Império. E as coisas começam a andar, graças a Deus. A gente espera que se resolvam e, de fato, um dia a gente possa vir a ter um porto. Os primeiros passos estão sendo dados agora, né? Para trás era muita conversa e pouca ação. E a gente falava antes do programa aqui sobre o que existe hoje lá, aquele mole que é o dique para poder conter as ondas e criar uma espécie de baía artificial para os navios poderem atracar.
Aquilo é bem antigo, né? Aquilo tem Quantos anos já? O mole ele é dos anos 70, né? Ele começou a ser construído ainda no governo Alberto Silva e, de fato, ele conseguiu construir 4 quilômetros de mole. É uma estrutura muito grande, muito importante, porque é uma estrutura que realmente permitia ali a operação de navios de médio porte. Só que isso foi construído e passou décadas, né, até praticamente os dias atuais, sem operar, sem funcionar, porque não tinha a estrutura de atracação, seja dos cais, né, que são estruturas físicas para que permita os navios atracarem, como também aquilo que a gente chama a estrutura do retroporto, que é toda a estrutura de apoio, né, com armazéns, que é o que está começando a ser feito agora, exatamente, com esse entreposto pesqueiro. Isso, exatamente, que é a estrutura de apoio para a operação de qualquer porto. E além disso, como o nosso litoral, né, principalmente naquela região ali onde existe o nosso porto, ele tem uma profundidade que não é muito grande, então ao longo desse tempo houve um assoreamento natural. E isso impediu, de fato, de você ter ali a operação de qualquer, né, navegabilidade ou da atracação de qualquer navio. E isso, vários governos tentaram, de fato, fazer aquele porto operar. Mas, para isso, sempre foi dispendioso. Por quê? Porque os recursos são muito grandes, né? Apesar de que a maior parte dos recursos já foi dispendido com a construção daquele mole. Mas, mesmo assim, essa estrutura, né, acessória e necessária, ela, de fato, precisa de muitos recursos. E já houve uma construção, uma ampliação. Inicialmente o cais que foi construído num primeiro momento foi de 100 metros, já foi construído um módulo de mais 100 metros, então hoje já existe uma estrutura efetiva de que possibilita a atracação de navios de médio porte, e foi feito recentemente também um trabalho de dragagem, né? Então isso de fato vai permitir a operação de alguma forma de pequenas embarcações com porte aí de pequeno a médio. Esse processo de dragagem, ele também agride o meio ambiente, agride aquele espaço ali? Douglas, qualquer intervenção no meio ambiente, ela, de alguma forma, ela altera as características, né, daquele ambiente natural. No caso ali, como é um ambiente mais confinado, essa intervenção ela não traz danos tão graves. Né? Mas essa pergunta não era nem com relação a esses danos, não, porque alguém já me disse certa vez o que o senhor está falando. Né? Mas é assim, todo porto que a gente conhece precisa passar periodicamente por algum tipo de dragagem. Mas a gente está falando de porto como de Santos, Tubarão, Itaqui, Pecém, mas são portos que precisam, que já trabalham com um calado bem elevado, acima de 13, 14. Itaqui trabalha com 16 metros de calado, salvo engano, Pecém com 15,5. Aqui, no nosso porto, segundo informações do próprio governo, nós teríamos 7 metros na maré baixa e 9 metros na maré alta. Isso não é calado suficiente nem para uma embarcação de médio porte, né? Talvez pequenas embarcações, até iates seria suficiente esse calado. Mas um grande navio, um transatlântico, um transpantaneiro, ali do canal do Panamá, né? Eles não conseguiriam sequer atracar ali. Então, assim, a pergunta é, será se esse custo-benefício vai valer a pena um dia? De fato, Douglas, o nosso porto ele nunca vai conseguir receber navios de grande porte. Mas você tem a possibilidade de fazer com que embarcações pesqueiras, principalmente, ou embarcações de menor porte, possam operar aquele porto, né? E veja bem, essa operação de dragagem, o que ela faz? Ela basicamente tira aquele material que assoreou, que está lá naquela área e joga em outra área. Então, esse processo ele pode ser controlado e não traria grandes preocupações à questão local lá. Mas ele sempre vai ser necessário, porque é um processo natural, o processo de acumulação. Não tem como não tem como não tem como não assorear. Agora, o que a gente pode se perguntar é o seguinte: será que é conveniente para a sociedade
aceitar que uma grande obra daquela, que custou milhares de recursos, né, do Estado, dos pagadores de impostos, possa ficar lá de forma indefinida sem nenhum benefício, eu creio que é possível, e isso o Estado está fazendo. Ele está estudando a possibilidade, como está fazendo, está buscando alternativa. Certamente não vai ser grandes navios que vão atracar, não vai ser grandes transatlânticos ou navios de elevado porte, mas pequenas embarcações pesqueiras ou embarcações que fazem a cabotagem com uma capacidade pequena ou média, certamente vai ter viabilidade. Eu creio que é possível sim, ainda tem mais. Existe o Piauí, ele hoje, você sabe, você trabalha como jornalista e sabe que o Piauí é um dos principais, é uma das últimas fronteiras agrícolas. Provavelmente, com a possibilidade desse porto vir a operar, uma parte, né, da produção de grãos do Cerrado pode vir a ser embarcada através daquele porto, tranquilamente, através de forma. Uma outra questão, o Piauí, ele começou com essa questão do hidrogênio verde, ele começou a atrair interesses de grandes empreendimentos para a produção de hidrogênio verde. Provavelmente, aquela área ali, aquele porto, ele pode vir a servir para o embarque dessa produção de hidrogênio que vai sair aqui do Piauí. Esse tema é muito, muito bacana do hidrogênio verde, porque é a bola da vez, né? Isso, é a bola da vez. Tem gente que está apostando tudo. Eu acredito muito que o hidrogênio venha realmente para revolucionar. Já está sendo até implantado uma usina já lá no Não, litoral? ainda não, Douglas. Na verdade, só o projeto? Não, na verdade, o que acontece? O governo do Estado fez um acordo com um empreendedor que tem origem espanhola e cedeu uma parte da área da ZPE para a implantação do primeiro projeto de hidrogênio verde. Então, esse empreendedor já começou os estudos, já obteve um licenciamento prévio na SEMAR que definiu a viabilidade locacional e ambiental daquele empreendimento. E a previsão é que a partir de 2025 é que, de fato, as obras se iniciem. Nesse momento, se está ainda numa fase de planejamento, de elaboração de projetos, porque todos os empreendimentos de hidrogênio verde ainda estão numa fase bem preliminar. É uma fase que ainda está começando. Salvo engano, eu li alguma coisa final do ano passado, agora, 2 semanas, de 2 empreendimentos já acelerados, um no Ceará e outro na Bahia. Na verdade, o Ceará tem 5 empreendimentos de hidrogênio verde. Já em atividade? Não, nenhum em atividade. Eles estão em fase de licenciamento. Nenhum ainda, não existe nenhum empreendimento, a não ser em caráter muito pequeno. Qual é o impacto de uma usina de hidrogênio pode causar? Olha, basicamente, a produção, a geração de hidrogênio verdes, o impacto maior é no consumo de água, né? Porque o consumo é altíssimo, né? Então, por exemplo, no caso do Ceará, o Ceará não tem água doce, ou tem escassez de água doce. Então, lá toda a água que vai ser utilizada vai ser água do mar, vai ser a água do mar que vai ter que ser dessalinizada e depois desmineralizada. Então, o processo de produção de hidrogênio verde do Ceará vai ser bem mais caro do que aqui no Piauí. Aqui no Piauí, nós temos o Rio Parnaíba, que tem abundância e tem volume suficiente para gerar grandes quantidades de hidrogênio verde. Então, nós não teríamos o problema que o Ceará tem. Então, um dos maiores impactos seria no consumo de água, porque o resto são eletrolisadores, que são equipamentos que utilizam a energia para quebrar a molécula, né, quebrando a molécula da água, né, e aí você tem originando o átomo, o hidrogênio e o oxigênio. O oxigênio ele pode ser coletado, ou ele vai para a atmosfera, e aí você gera o hidrogênio que vai ser armazenado e depois tem diferentes formas de você utilizar ele. Né? Então, não gera resíduo nenhum. Não gera algum tipo de resíduo da própria água, mas é muito pouco. Não tem. Então, o que de fato o hidrogênio, a produção de hidrogênio vai necessitar? De muita eletricidade, porque o consumo é alto, e de muita água. Então, são os 2 insumos básicos que você vai precisar. E de área. Então, para você ter ideia, uma área para você produzir, a gente
a gente, para gerar hidrogênio, o fator, a unidade de medida é potência. Então, 2 gigas de potência, por exemplo, você precisa no mínimo aí de 100 hectares. Então, o Piauí está falando que vai produzir 10 gigas de hidrogênio. Ele vai precisar de no mínimo 5.000 hectares. E no mínimo 10 gigas de energia. Agora, eu não consigo entender ainda essa relação. Seja mais claro com relação ao espaço da área e a produção, uma vez que na cabeça do cidadão comum é apenas a quebra de uma molécula e que isso não ele vai precisar de uma área porque ele precisa instalar uma quantidade enorme de eletrolisadores, né? Porque você não tem só um eletrolisador, é um conjunto de eletrolisadores com equipamentos, com dutos, com estruturas de apoio que vai de armazenamento que vai ocupar uma área significativa. Mas essa área ela não é tão significativa, por exemplo, como a própria geração de energia. Para você gerar, por exemplo, a energia eólica ou solar, 1 giga, você precisa pelo menos 1.000 hectares. Já no caso do hidrogênio, não. Do hidrogênio, 1 giga, você, com área de 100 hectares, você consegue instalar uma fábrica, né, de hidrogênio verde. Então, a área em si não é tão grande. O que vai precisar mesmo é de um volume muito significativo de água e de uma quantidade de energia também que o Piauí ainda não tem. Na verdade, não precisa ser energia do Piauí, ela precisa estar disponível. Agora, essa energia, o que torna o hidrogênio verde? É exatamente essa energia limpa que deve ser usada? O hidrogênio verde ele é chamado de verde porque obrigatoriamente ele tem que ser produzido com energia renovável, né? Porque o hidrogênio ele tem várias cores. Você tem o hidrogênio marrom, tem o branco. O branco é aquele que a própria natureza já produz ele sem nenhum processo de tecnológico. Você encontra ele no subsolo. Isso. Então, o hidrogênio verde ele é chamado de verde por quê? Porque, de fato, ele só pode ser feito com energia renovável. E hoje, com essa crise mundial, a guerra da Ucrânia, a Europa hoje vai ser o maior demandante de hidrogênio verde do mundo. E a legislação que a Europa estabeleceu para comprar, adquirir hidrogênio, ela parece que foi feita para o Brasil. Para o Brasil. Para o Brasil. Por quê? Porque só o Brasil tem capacidade de produzir o hidrogênio que a Europa precisa. Terá sido direcionada, né? Provavelmente. Dizem que foi um brasileiro, pode ter sido até o Brasil, mas eu creio que não. É porque não, realmente. Claro que não. É porque o europeu tem uma preocupação com o meio ambiente muito mais do que a gente, né? Muito mais do que a gente. A gente vê isso. Até porque eles foram muito desastrosos com o meio ambiente lá. Exatamente. Muito desastrosos. Então hoje estão correndo atrás do prejuízo. Isso. Bom, eu queria agora falar de um tema bem sensível, que foi também tocado aqui na entrevista com o empresário Tiago Junqueira, que foi um episódio que ele sofreu, que o senhor sofreu também. Ele fala numa perseguição política e que terminou que o senhor, que não tinha nada a ver com o problema lá, sofreu as mesmas consequências que ele. O senhor se incomoda em falar sobre isso? Não, de forma alguma, Douglas. Ele citou aqui, ele narrou aqui, com todas as letras, todo o processo que ele sofreu da prisão, né? Foi acordado às 6 horas da manhã, com gente na casa, em cima de árvore, fortemente armado, como se ele fosse um criminoso, como se ele tivesse cometido um grande crime de qualquer natureza, quando, na verdade, ele não teria, e ficou comprovado isso depois através dos inquéritos e através da justiça. E o senhor, como é que foi o seu caso? Fale para a gente. Douglas, o que aconteceu? Isso é uma questão que realmente é bem sensível, isso envolveu, assim, foi uma questão pessoal. O senhor se emociona quando fala isso? Sim, claro, porque foi um fato assim que a gente jamais vai esquecer. Então, antes de ser preso, o senhor já tinha entrado numa delegacia? Nunca, da forma como eu entrei, não. Então, o que aconteceu? Em 2015, a Polícia Federal recebeu uma denúncia anônima. Essa denúncia anônima, basicamente, ela dizia que eu tinha um esquema, Carlos Antônio Moura Fé, tinha um esquema, né, de venda de licenças ambientais na SEMAR,
que recebia recursos, que desviava dinheiro público, etc, etc. E essa denúncia me envolvia diretamente o meu nome e alguns servidores da SEMAR. Inclusive uma pessoa que, apesar de ter o sobrenome, não tinha nenhuma relação comigo. Tinha uma empresa que prestava serviço, mas que não tinha nenhuma relação com o meu nome. Era uma pessoa chamada César Mourafé. Inclusive irmão do jornalista, tem um jornalista que Mourafé. E essa denúncia foi para a polícia. Ricardo Mourafé, exato. Então dizia que eu era dono, que era sócio dessa empresa, enfim. Essa denúncia foi para a Polícia Federal. A Polícia Federal passou 6 meses investigando, não encontrou nada. Devolveu a denúncia para a Polícia Civil, que supostamente estaria envolvendo algum tipo de atividade ilícita dentro de um órgão do Estado. Bom, e a Polícia Civil recebeu a denúncia e aí começou a fazer a investigação. O que aconteceu? Até um determinado momento ela não encontrou nada. E de alguma forma, por algum motivo lá, que eu creio que teve um componente pessoal e político também, para me prejudicar e me tirar da SEMAR, a polícia conseguiu a quebra de sigilo bancário, sigilo telefônico, enfim, tudo que tinha direito, e aí conseguiu um mandado de prisão contra a minha pessoa, contra a pessoa do Tiago e contra mais outras 4 ou 5 pessoas, e a gente foi detido, fomos para a delegacia. Fizeram um espetáculo, uma espetacularização. Essa denúncia, quando foi divulgada, a polícia divulgou que eu teria desviado cerca de 3 milhões, o que é um absurdo, isso nunca foi confirmado, que eu teria 8 contas bancárias, quando eu nunca tive mais do que uma conta. Na hora lá no meu próprio interrogatório eu pedi, me mostra aí além da conta que eu tenho, eles não conseguiram provar. Então foi um espetáculo assim de forma deprimente, que causou assim muito transtorno, enfim, e aí o processo seguiu, né? E passou um ano esse processo na fase de inquérito, foi para o Ministério Público. O Ministério Público pegou a denúncia, que a polícia fez o relatório em 30 dias depois da operação. Em 30 dias ela disse que eu tinha cometido várias irregularidades e tudo, e o Ministério Público assumiu essa denúncia e nos denunciou. Num primeiro momento, a denúncia em relação ao Tiago foi rejeitada, em relação ao Tiago, porque de fato eu tinha prestado um trabalho remunerado para ele como profissional liberal, que não tinha nenhuma relação com a SEMAR, e aí a própria juíza lá verificou que não tinha identificado nenhum crime e fez a recusa, a rejeição imediata daquela primeira denúncia. A segunda parte envolvia outras questões que a própria polícia não teve como identificar, assim, de fato, qual eram os crimes que teria sido imputado. Mas, de alguma forma, ela criou o crime de corrupção passiva e corrupção ativa com algumas pessoas por suposições. E isso foi para a Justiça recebeu a denúncia, e aí eu, com a nossa equipe de advogados, nós fizemos todo um trabalho, de defesa. Esse trabalho de defesa foi assim, um trabalho exaustivo. Eu quero aqui, inclusive, elogiar o advogado Dr. João Marcos, parente, é um advogado novo, tem 10 anos de militância na área criminal. Ele foi um herói. Ele conseguiu quebrar todos os argumentos, todos aqueles fundamentos da denúncia. E, no final, nós conseguimos a rejeição, na verdade, a anulação pelo STJ. O STJ devolveu aqui para a Justiça do Primeiro Grau. Recentemente saiu uma decisão também anulando tudo, anulando totalmente a operação, exatamente por irregularidades, por uma série de falhas que a polícia cometeu que não poderia ter cometido. Ela quebrou o sigilo sem ter competência, quer dizer, o juiz, na época que foi a vara de inquérito, a central de inquérito, não poderia ter quebrado o sigilo, não era competência, não poderia ter feito aquilo que fez. E a gente conseguiu provar que não existia nenhum fundamento, e hoje a gente está, de fato, já com o processo anulado.
certamente o Ministério Público vai recorrer ainda, mas a certeza que a gente tem é o seguinte: essa denúncia não tem a menor possibilidade de prosseguir. Com certeza o TJ vai manter a decisão de primeiro grau. Doutor Moura-Fé, quem conhece o senhor sabe que tudo que o senhor está falando é real. Conhece a sua história, o seu histórico profissional, pessoal. Mas, assim, o que eu gostaria de saber, o que o nosso internauta gostaria de saber é como é que foram aqueles dias, como é que foi aquele momento. Uma pessoa que não deve nada a ninguém, muito menos à justiça ou à polícia, se vê numa situação daquela. O que passou pela sua cabeça naquele momento? Douglas, foi uma das situações mais terríveis que eu já passei na minha vida. Você imagina, 6 horas da manhã eu recebo uma equipe de 3 ou 4 delegados, um conjunto de agentes na minha casa, fizeram busca e apreensão. Pra você ter ideia, a coisa foi tão assim dirigida que eles praticamente fizeram só um faz de conta. Não levaram o meu computador, levaram o meu celular, levaram os papéis que eles acharam lá, mas não fizeram uma busca. Se eu de fato estivesse devendo alguma coisa, eles teriam feito uma busca e apreensão como se faz nesse tipo de operação. Aí me levaram na delegacia, eu fiquei lá durante o dia todo, só fui ouvido no período da tarde, passei mais de 2 horas, ou 2 ou 3 horas, todas as perguntas que a delegada fez, junto com os delegados que acompanharam, eu respondi todas, não deixei de responder nenhuma das perguntas. No final do dia, já às 7 horas da noite, a delegada simplesmente pegou e disse: realmente eu não posso fazer nada, eu tenho que soltar o senhor. E eu fui na mesma hora solto, ou seja, não tinha fundamento naquele momento. Aquilo ali foi para me desmoralizar, era uma questão pessoal, uma questão política. Pois o empresário Tiago, ele atribui isso a uma perseguição política, e ele tem, tipo assim, tinha motivos para isso, para ser perseguido, né? Havia um entrevero, uma disputa dele. Não é nem uma disputa, uma ciumeira em relação ao trabalho dele, por um grupo político lá do município de Regeneração. E no seu caso, o que o senhor acha que tinha por trás? Quem é que queria desmoralizar o senhor? Quem é que tentou, assim, de alguma forma, descredibilizar o seu trabalho? Douglas, eu atribuo isso, né, ao gestor da época, da SEMAR, que simplesmente não queria que eu continuasse na SEMAR, porque eu impedi ele de fazer certas ações lá que eram irregulares. Então, criou um clima, um atrito entre a minha pessoa e a pessoa do secretário da época, que, de fato, e ele tinha relação política com o secretário de Segurança na época e com outros deputados, e isso foi uma forma, eu atribuo isso, uma forma de tentar me desmoralizar e me tirar da SEMAR. O que aconteceu foi que o então governador da época, ele não aceitou isso, me manteve confiando em mim, e me manteve, e eu continuei na SEMAR. Inclusive, eu passei na SEMAR, Douglas, de 2009 até 2013, eu passei por 4 governadores. Ou seja, eu não tinha ligação política com ninguém, meu cargo era eminentemente técnico, sou um técnico de carreira, nunca tive ligação política nenhuma. Eu estava lá para ajudar o Piauí, para ajudar os governadores, a gestão do governo do Estado, enquanto superintendência, que é uma instância administrativa daquele órgão. E, de alguma forma, essa minha presença lá estava incomodando o então secretário da época. E felizmente, não houve essa, vamos dizer assim, toda essa espetacularização não conseguiu atingir o objetivo, que seria a minha saída do órgão. Eu permaneci até 2022. Esse episódio todo foi em 2018, eu permaneci mais 4 anos na SEMAR. Agora, como o senhor disse aí, foi o momento mais difícil da sua vida. E eu sei que o senhor é casado, sei que o senhor tem filhos, e eu sei o quanto a família sofre num momento desse. Como é que foi, assim, em casa, quando o senhor saiu? Porque, embora o senhor tenha sido detido por algumas horas, o senhor foi levado por um mandado de prisão. Isso. Então,
assim, tecnicamente o senhor saiu de casa preso. Sim. Como é que ficou? Eu tinha um mandato de prisão provisória. Como é que ficaram os seus familiares? Douglas, olha, eu tive um apoio absoluto da minha família. E, ao chegar em casa, eu tive uma enormidade de amigos e de familiares me esperando. Então, aquilo ali, para mim, foi a garantia de que todos que estavam lá acreditavam na minha inocência. Na verdade, eu nunca tive nenhuma dúvida em relação a isso, Douglas. Quem me conhece, quem de fato me conhece, sabia que nada daquilo existia. Ninguém está questionando isso, você está questionando o momento, aquele momento que, para algumas pessoas, não faz diferença nenhuma. Não, exato. Mas para quem tem integridade, para quem tem seriedade no que faz, honestidade, foi terrível. Passar por aquilo ali, e a família passar por aquilo ali tudo. Foi terrível. Eu cheguei em casa, eu passei assim 15 dias sem conseguir dormir. Só voltei a trabalhar depois de 2 semanas, porque foi uma situação terrível. Aquilo abala o psicológico da gente. Eu tive que tomar remédio controlado. Nunca tinha tomado remédio controlado na minha vida. Tive que tomar remédio para dormir, porque eu não conseguia dormir. Pensando naquilo, pensando numa situação que eu jamais conseguia entender por que aconteceu. Depois, com o apoio da família, com o apoio dos amigos, dos próprios colegas da SEMAR, eu comecei a superar isso. E voltando ao trabalho, foi que me fez, de fato, ter a convicção de que realmente aquilo tinha sido eu não diria perseguição, mas eu diria que foi um fato que ocorreu para me tirar de uma situação que eu estava prejudicando. A quem o senhor se apegou assim, naquele momento de maior tristeza? Porque é um momento de tristeza, de decepção, de angústia, de revolta. O senhor teve esses sentimentos? Douglas, eu tive todos os sentimentos possíveis, inclusive até de fazer uma besteira maior. Mas eu consegui me apegar a 2 coisas. Primeiro, a família, e segundo, a minha fé. Eu sou de uma família muito católica e sempre tive essa fé, em Deus, fé na religião. Então isso de fato conseguiu fazer com que eu superasse hoje. Claro que existem as feridas, elas cicatrizaram, eu nunca vou esquecer. Mas hoje eu sou uma pessoa diferente, sou uma pessoa que observa as coisas de uma forma mais diferente. E com essa vitória recente, isso me deu um alívio muito grande. Hoje eu estou realmente consegui estar mais em paz com a vida. Enquanto essa decisão judicial não ocorresse, eu ainda estava sobressaltado. Por quê? Porque a gente fica, é uma questão que não tinha sido resolvida. Então, ainda existia aquela dúvida quando o processo está andando, enquanto aquele processo não se encerra de forma definitiva, Douglas, você ainda tem aquele anseio, aquela dúvida. Não é a dúvida em relação ao fato em si, mas aquela dúvida do que pode acontecer com você em relação a esse processo. Qualquer criminoso aprende quando passa por uma situação que tem que prestar conta da justiça. Eu acredito que um inocente sofra 10 vezes mais e aprenda 10 vezes mais. O que o senhor conseguiu aprender sendo injustiçado, passando por tudo isso? Douglas, o que eu consegui aprender é o seguinte, é que a natureza humana, ela de fato, ela é incompreensível, né? Eu não consigo compreender como certas pessoas conseguem atingir outras pessoas com um simples desejo de se beneficiar, com um simples desejo de tirar um proveito daquela situação. Então, de fato, eu consegui entender que a natureza humana, tem certas pessoas que realmente não tem explicação, né? Então, uma pessoa que nunca fiz mal a ninguém, sempre procurei trabalhar, nunca tive nenhuma relação com qualquer situação, vamos dizer assim, de ilícito. Nunca passei por um procedimento. Na verdade, eu até
como a gente trabalha com gestão na iniciativa pública, a gente é obrigado a responder ao Ministério Público, à polícia. Fui diversas vezes na Polícia Federal responder como testemunha, na Justiça Federal, na Justiça Estadual, mas nunca na condição em que eu fui. Certo? E aí o que eu pude perceber é o seguinte, é que a natureza humana, ela realmente tem algumas pessoas que você não consegue decifrar o que se passa, né? Porque fazer o que fizeram comigo não tem explicação. Tem algumas pessoas que não têm natureza humana, né? Eu diria que exatamente. É isso. A gente observa, então, eu sempre faço um paralelo aqui entre a nossa conversa e a conversa que eu tive com o empresário Tiago Junqueira, porque ele vai, ele eleva o tom, ele se emociona. Isso. O senhor é sereno, né? Pois é, Douglas, eu aprendi isso muito com meu pai, né? Meu pai, ele nos deu assim, lições de vida. Meu saudoso pai, ele faleceu já faz 10 anos, e ele nos criou assim de uma forma em que o caráter nosso foi forjado, sabe? Foi forjado assim para praticar o bem, para ser uma pessoa decente, para praticar só o que é bem, só o que é bom. Então isso, de fato, nos fez o que a gente é hoje, com esse caráter, com essa natureza, com essa integridade, e que eu nunca vou deixar de ser desse jeito. Douglas, eu já fui tentado, tanto no IBAMA, quando eu trabalhei, como na própria SEMAR, assim, por diversas vezes, não de forma direta, mas de forma indireta, de alguma forma, a se corromper. E eu nunca ninguém, nunca você não vai encontrar ninguém. Olha, o Borafé recebeu alguma coisa para beneficiar algo que não seja lícito. Então isso nunca aconteceu. Não tem ninguém que de forma direta tenha. De forma indireta, sim. A gente sabia que existia insinuações e tudo. Mas de forma direta, não tem ninguém que consiga comprovar que de alguma forma eu me beneficiei ou eu pedi algum benefício em troca de qualquer proveito próprio. O empresário Tiago Junqueira, ele também relatou que a situação está mais ou menos resolvida e conseguiu provar a inocência dele, assim como o senhor está conseguindo mostrar e provar na justiça também. Aliás, a justiça está reconhecendo isso, mas ele disse que isso não vai ficar em branco, isso não vai ficar assim, que ele vai tomar algumas decisões, que vai acionar a justiça também para ter a reparação dos danos que ele sofreu. O senhor pretende fazer isso também? Nós estamos estudando isso, viu, Douglas? O meu advogado, o doutor João Marcos, parente, ele já está ciente disso, mas ele quer encontrar o momento certo. A gente está esperando só a finalização do processo para ele ser transitado em julgado, para que a gente possa, de fato, definir a estratégia para a gente tentar, de alguma forma, não quero ressarcimento, Douglas, eu não preciso de mas de alguma forma, um reconhecimento da justiça sobre o mal que ele nos causou, a mim e a outras famílias, e principalmente a minha família. O Tiago, ele está totalmente, o processo dele já, em relação a mim também, esse já foi transitado e julgado, ele não tem nada, já está totalmente arquivado. O meu caso ainda não, porque o meu processo ainda vai ser encaminhado para o TJ, para o TJ confirmar a anulação que foi feita pela 4ª Vara Criminal. Mas, com certeza, a decisão foi tão bem fundamentada, que não há a menor certeza de que haverá alguma vamos dizer assim, definição contrária a isso. Se na pior das hipóteses, o TJ reverter a decisão, nós vamos ao STJ, que já deu, num primeiro momento, a anulação desse processo. Então, eu não tenho nenhuma dificuldade em relação a isso. Por isso que a gente está aguardando a finalização desse processo, a transitação dele, o trânsito em julgado dele, a finalização e o trânsito em julgado, para que a gente possa definir a melhor estratégia de tentar uma reparação aí. Bom, o engenheiro agrônomo Carlos Antônio Morafé está aposentado do IBAMA, se afastou também da Secretaria do Meio Ambiente e está fazendo o que agora? Douglas, eu hoje estou
eu passei 6 meses, né, depois que eu saí da SEMAR, em dezembro de 2022, 6 meses sem fazer nada. Sem fazer nada de trabalho, claro. Né? Fiquei refletindo a vida, aproveitei para fazer uns trabalhos em casa, uma pequena reforma. E aí eu recebi muitos pedidos insistentes de fazer consultoria, trabalho de consultoria. E aí, de fato, eu criei uma empresa, eu e meu filho, que é advogado, nós criamos uma empresa de consultoria ambiental. Felizmente, já tenho vários contratos feitos com alguns grandes empreendimentos aqui do estado e vejo que tem um futuro muito promissor, né? Junto com o publicitário Alcide Filho, nós estamos com uma ideia, que é um empreendimento relacionado com toda essa questão relacionada com carbono, com crédito de carbono. Então, nós estamos prospectando ainda todas as oportunidades, que eu creio que isso também vai ter um futuro muito grande. Né? É uma empresa também. Nós ainda não criamos a empresa, nós estamos prospectando, nós temos a ideia, né, e vamos criar, a ideia está definida. Já tem nome? É C2. C2. É bem sugestivo, bem bem sugestivo. Então, veja, provavelmente a gente vai, nesse ano, já amadurecer isso e colocar em prática já essas, né, vamos dizer assim, essas ideias. Mas, paralelamente a isso, eu já estou trabalhando. Né? Eu tenho uma consultoria, já tenho vários contratos. Estou, inclusive, apoiando junto com um consórcio. Nós fizemos um consórcio, eu e uma empresa do Ceará. Nós estamos ajudando a fazer o licenciamento do projeto de hidrogênio verde aqui no Piauí. A nossa empresa, estou trabalhando com alguns empreendedores do agronegócio, grandes empreendedores. E isso, de fato, está me dando uma alegria muito grande, Douglas, porque agora eu estou do outro lado, né? E vejo as dificuldades. E com muita propriedade eu estou entendendo de uma forma assim, bem mais, vamos dizer assim, bem mais fácil, os caminhos e as possibilidades que a gente pode dar para que os produtores, para que os empreendedores possam, de fato, cumprir com mais eficiência e mais eficácia a legislação ambiental. O senhor disse que foi graças à família e graças à sua espiritualidade que o senhor conseguiu superar internamente tudo que o senhor sofreu. E lhe perguntaria agora uma última pergunta. Qual é o seu maior patrimônio hoje? O meu maior patrimônio é minha família. Eu não tenho um patrimônio financeiro, material. O meu patrimônio que eu construí ao longo da minha vida profissional foi uma casa, né? Uma casa razoável. Mas o meu maior patrimônio são meus amigos também, Douglas. Aquilo que eu deixei, o legado que eu estou deixando. Eu certamente fiz uma história, eu creio que eu trabalhei no IBAMA durante 33 anos, tenho uma história lá, passei 13 anos na Secretaria do Meio Ambiente, de alguma forma eu consegui mudar a gestão ambiental do Estado, consegui mudar no sentido de estruturar, de melhorar, de fortalecer essa gestão. E isso foi reconhecido por todos, né? Quem me conhece, meus amigos, os empreendedores e principalmente minha família, né? Então esse é o legado que eu quero deixar. E esse legado ele está sendo reconhecido por pessoas como você, como pessoas como o Tiago, que de fato nos conhecem e que sabem das nossas convicções. Então, Douglas, esse é o legado que eu quero deixar para minha família, para os meus filhos, que tudo que eu construí na vida foi pensando no bem, pensando na melhoria do povo do meu estado, do povo que eu, de fato, tenho a maior estima e, de alguma forma, eu pude ajudar naquilo que me coube, que me foi possível. Bom, quando eu pensei em convidá-lo aqui para o programa, conversando com o presidente, até então presidente do MOVE, hoje é o presidente daqui, o coordenador do Sistema MOVE de Comunicação, o empresário Arthur Feitosa. Eu disse, Arthur, estou pensando em trazer aqui o doutor Moura Fé. Ele disse, pô, não pense não. Eu digo, como assim? Convide o homem, rapaz. O Arthur é uma pessoa que a gente conhece, inclusive ele tem uma relação de parentesco com a minha mulher, né? A esposa dele é prima da minha mulher, então a gente já tem um conhecimento dele. E eu sempre acompanho o Arthur nesse trabalho que ele faz. E é uma pessoa que eu admiro pela tenacidade, pelas convicções que ele tem em relação a esse movimento empresarial, a esse movimento que ele faz. Ele é devotado a isso. Exatamente. Então, bom, se não tiver mais nada a ser dito, muito obrigado pela sua
Entrevista não, pela nossa conversa, né? Pelo senhor ter aberto aqui o coração, de certa forma. O senhor já tinha falado sobre isso antes em alguma emissora de TV, por aí? Nunca, Douglas. É a primeira vez. De alguma forma, eu estava um pouco temeroso, porque eu não tenho, assim, experiência de participar. Entrevista a gente faz mesmo uma coisa rápida, né? E, de alguma forma, eu nunca tinha desabafado de uma forma pública como eu estou fazendo agora. Então, isso, para mim, me traz assim um alívio na minha alma, porque de alguma forma isso vai chegar para um maior número de pessoas, de um pouco daquilo que eu passei, daquilo que eu convivi, de uma experiência que foi traumática para mim, mas que de alguma forma me fortaleceu, me enriqueceu e que hoje eu sou uma outra pessoa. Muito obrigado pela sinceridade e por ter escolhido aqui o nosso canal, o nosso programa, o nosso Business Cast para fazer aqui esse desabafo. Tá bom? Tudo bem, Douglas. Eu agradeço também e, mais uma vez, você é uma pessoa que eu conheço desde criança e eu vou sempre estar à sua disposição. Obrigado. E, vez por outra, eu estou lá lhe incomodando, fazendo uma consultoria nas nossas reportagens ambientais, viu? Certamente, pode ficar à vontade, Douglas. Gente, vocês viram aí, aproveita, compartilha, né? Se inscreve no nosso canal, não basta apenas assistir, tem que se inscrever no nosso canal, tá bom? Muito obrigado, até o nosso próximo encontro.